Porque o Ministério Público do Trabalho lançou semana passada essa campanha que é chamada assim, ó, o voto é seu e tem a sua identidade. Então tem tudo a ver com o que você falou aí. Continuando a nossa conversa que tinha acabado de começar e vai continuar agora com Melícia Carvalho Mezel, procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui no estado. Ela falava sobre a diferença entre o assédio moral e o assédio eleitoral. Por favor. Então, como eu havia dito, o assédio moral é qualquer conduta abusiva que cause humilhação, constrangimento, rebaixamento do trabalhador e que provoque qualquer dano, seja físico, psíquico, emocional, laboral. E acontece esse assédio em várias situações, nas relações sociais, nas relações escolares, nas relações de trabalho. O assédio eleitoral é aquele assédio praticado com um fim específico de manipular, esse fim é manipular, dirigir o voto daquela pessoa para, obviamente, o candidato ou a candidata do interesse do assediador. Agora, para vocês terem ideia de como isso é muito dinâmico em todo o Brasil, quando eu cheguei aqui eram 90 denúncias. Quando eu conversei com a procuradora, antes de entrar ao Vivo Vivi, já tinha subido para 138. E a tendência é que vá subindo mesmo, né, doutora? A gente até ficou assustado, porque, enfim, as campanhas acabaram de começar, 16 de agosto, e a gente nota que a cada dia esse número vai se alterando e tende, pela nossa experiência de 2022, a ficar bastante elevado nos 10 dias, na semana anterior às eleições. Há diferença, há uma predominância dessas denúncias em relação ao ambiente de trabalho, por exemplo, um ambiente de trabalho privado, no setor privado, e para o setor público, onde a gente sabe que tem muito terceirizado, muito cargo comissionado, a gente percebe que há essa prevalência no setor público ou não? Boa pergunta. Nas eleições de 2022, a prevalência realmente foi no setor privado. A grande maioria. Nessas eleições de 2024, como são eleições municipais e como há municípios que são bem pequenos e às vezes o poder público municipal, a prefeitura, é também, além da administradora do município, é um órgão que traz muitas pessoas para o trabalho, não é? Além dos cargos efetivos, que são aqueles que as pessoas prestam concurso, nós temos os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração, nós temos os cargos temporários, temos também aquelas empresas terceirizadas que prestam serviço àquele município. Então, em algumas localidades, digamos que a maior empregadora daquele município é a própria prefeitura, é o poder público. Então, nessas eleições de 2024, a gente acredita que sim, o número de denúncias maior ocorra no setor público. E nesses casos, existe um tom, esse assédio eleitoral, ele tem um tom, por exemplo, João, vem aqui que você tem que votar em fulano, vem conhecer meu candidato, senão você está no olho da rua. Tem esse tom ameaçador ou pode ser um tom amigável. Pessoal, venham cá que eu vou fazer uma reunião para mostrar para vocês os benefícios que fulano e tal vai trazer para a nossa cidade. Tem um tom específico que pode ser considerado assédio ou se for de forma amigável, não é assédio? Nas eleições anteriores a gente observou esse comportamento. No início, não sabemos se por ignorância ou por ousadia mesmo, era um tom mais direto. Olha, temos que votar no candidato tal, porque se o outro vencer, nós vamos fechar a empresa, fechar o setor, demitir todo mundo. Então, era um discurso assim, muito claro, muito direto e o tom ameaçador. Com o tempo, à medida que as condutas foram sendo muito divulgadas e houve aquele trabalho de conscientização, olha, isso não pode ser assédio, aí vieram aquelas denúncias de ações veladas. Olha, nós estamos reunidos aqui hoje para falar sobre as próximas eleições, sabemos que o candidato tal é mais preparado, vai trazer mais estabilidade para o nosso, no caso aqui vai ser municipal, mas naquela época era para o nosso país, então a gente precisa pensar bem no nosso voto, no que a gente quer, para não correr o risco de fecharmos nossas empresas, de deixarmos de produzir. Então já um tom, digamos, mais amigável, mais sutil, mas não deixa de ser assédio eleitoral. Por quê? Porque o assédio eleitoral é justamente aquela prática ali que ela pode vir através de uma ameaça direta, uma coação, dizendo, olha, você precisa votar, porque lembre-se que você está aqui nesse cargo por conta de fulano, se ele perder, você vai perder esse cargo também, ou então no caso que a gente vê muito nas eleições municipais, há empresas terceirizadas que têm os trabalhadores trabalhando naquela repartição. Olha, a gente precisa votar, porque se mudar o gestor, a gente vai perder o contrato. Então tem essas ameaças, coações, constrangimentos diretos, mas tem também as promessas de benefício. Olha, vamos votar, porque se sim a gente vai aumentar a nossa operação, a gente vai conseguir inclusive dar oportunidades de trabalho. Então tem a promessa de benefício também, muito presente.